You are the fun. A revelação de que a Bluey vai ter um filhote repercutiu pelo mundo todo. Mas será que o Jean-Luc pode ser o pai desse protagonista da nova geração do desenho mais famoso do mundo? Afinal de contas, o filhotinho tem vários detalhes roxos em sua pelagem, que é exatamente a cor do Jean. Existem alguns outros pequenos detalhes que podem apontar para essa reviravolta histórica, indicando que esse bebê não é do Mackenzie, e sim do outro crush da Bluey. E vem comigo conferir tudo sobre isso. Pega sua pipoca e se ajeita na cadeira. Tá começando mais um Teen Videos. Para entender melhor essa teoria de que o Jean-Luc pode ser o pai do filhote da Bluey, tivemos que investigar mais a fundo a vida futura da protagonista. A gente sabe que a nossa querida Bluey não se tornou cantora quando cresceu. Afinal, esse é um dom que ela não tem, como vemos no episódio Modo de Dança, ou ainda em Mini Bluey. Então a gente sabe que devido à falta de dons naturais, ela continuou seus estudos e acabou se formando e conseguindo seu diploma, como vemos na imagem digital que está ao lado da porta da casa dos Healers. E além de brincar bastante, uma das coisas que ela mais gosta de fazer é ler bastante, já que o número de livros que ela tem em casa é simplesmente absurdo, como fica claro quando a Tilly está procurando os livros para devolver à biblioteca. Where is it? More. I like to ask a lot of questions. Mom, what are you doing? Baseado nisso, podemos dizer com tranquilidade que quando crescer ela vai possuir uma forte tendência a ler cada vez mais. E quem sabe até mesmo começar a estudar literatura, já que o seu perfil é de alguém que gosta bastante de ler. E teria tudo a ver com uma pesquisadora ou professora, que daria aulas até mesmo na faculdade de Brisbane. E isso pode ser tão verdade que, inclusive, quando a Blue e o Jean se encontram novamente, a protagonista está exatamente lendo um livro, que na verdade é da Muffin, e ela está embaixo da árvore que os dois amigos plantaram anos antes. E como alguém tão interessado em livros, depois de conseguir o seu diploma em literatura, vai rolar o intercâmbio da Bluey. Quando esse casalzinho se encontra, a gente pode notar que ambos ficam muito empolgados. Hello, Bluey. E é nítido, gente, principalmente por causa dos sorrisos e também por suas caudas balançando, que são os indicativos mais sinceros de empolgação nos cachorros. Depois desse encontro, a gente pode imaginar que o Jean possa ter entregado para a cachorrinha, que agora é adolescente, algum tipo de literatura francesa muito famosa, como por exemplo O Pequeno Príncipe, ou ainda Os Três Mosqueteiros, que são dois livros mundialmente famosos. Como Jean-Luc estaria de férias mais uma vez com a sua família, eventualmente ele teria ido embora de novo, mas não sem ter passado um bom tempo com ela, assim como fez na primeira vez. Só que a gente tem que lembrar que agora eles são adolescentes de 12 a 13 anos, e não mais crianças de 6. Então eles iriam se conhecer bem melhor e conversar muito mais do que construir casinhas de gravetos e folhas. A adolescência, gente, é uma fase incrível da vida. Então, se você já passou por ela ou se ainda vai passar, comenta aqui embaixo #Teen. Mas continuando, eles iriam se aproximar cada vez mais e iriam perceber que gostam muito um do outro, até o dia em que eles se despedem mais uma vez. Só que agora a Blue entende tudo o que o Jean-Luc fala, já que ele aprendeu o idioma dela para quando a encontrasse de novo eles pudessem se comunicar perfeitamente. Depois disso, Blue então leria esses presentes e livros que o labrador roxo teria dado a ela, e ela ficaria tão fascinada que leria vários outros também em língua francesa. Ao mesmo tempo, ela manteria contato com o Jean por celular. Quando se formasse, a cachorrinha então faria sua primeira viagem para o Canadá,
onde o Jean mora, para poder estudar literatura francesa e ao mesmo tempo rever o seu crush, indo pela primeira vez ao seu encontro. E a partir daí eles teriam começado a namorar. E mesmo depois de voltar para a Austrália, eles continuariam sua relação à distância. E mais cedo ou mais tarde, o labrador roxo iria morar em Brisbane e os dois então noivariam e se casariam, dando origem à família dos dois, com vários filhotinhos nascidos dessa união. Um deles seria exatamente o cachorrinho que aparece no final do episódio surpresa. E se você olhar bem, vai perceber que ele tem algumas características bem chamativas. Noah, that's weird. Oh, no. Se tem uma coisa em que o desenho da Bluey é de fato muito bom, é em distribuir a herança genética dos cachorros da série, deixando claro como cada um deles pode ter herdado uma determinada coloração de pelo. Como a gente pode ver com a Tilly e a Brandy, que são misturas dos seus pais, assim como as próprias irmãs Healers, sendo uma combinação quase perfeita de cores e formatos. E a primeira coisa que a gente tem que notar